Boa tarde, mulheres. Boa tarde, Jaqueline Teles. Boa tarde, Martinha. Então, hoje eu trouxe mais uma convidada aqui muito especial para falar sobre o método GSA, o método que você vai recuperar seu guarda-roupa, sua saúde e, obviamente, sua autoestima. Então, Jaqueline, se apresente para nós, conte um pouquinho aí de você para a gente te conhecer um pouquinho mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jaqueline Teles, eu sou carioca, tenho 43 anos, sou administradora, fotógrafa, trabalho, tenho um projeto de resgate de autoestima com mulheres, né? Autoestima e sensualidade. Então, sou fotógrafa de ensaio sensual, tenho esse trabalho voltado para mulheres também. E em 2020 começou o meu processo, né, com a pandemia, eu acabei engordando 10 quilos. Eu abri aí um processo, entrei num processo de ansiedade muito forte. Eu acho que todo mundo passou por isso, né, nesse período, principalmente no ano de 2020, foi um ano um pouco incerto para a gente, um ano que a gente teve muito medo, enfim, né, estávamos vivendo uma pandemia mundial, perdendo muita gente e trabalhando de casa. Como eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu sou de rua, de sair, e eu gosto do sol, sabe? Eu sou muito assim, e me vendo dentro de casa, eu moro sozinha, acabei abrindo esse quadro de ansiedade muito forte, e eu descontava na comida. Então, toda a minha ansiedade eu comia muito, 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 muito mesmo, gente. Tipo assim, acabar de comer um prato de comida e comer um pão, sabe? Tomar um pão. Comer um pão, tomar um café, né? E nessa brincadeira eu fui engordando, engordando. Quando eu me vi, eu tava 10 quilos mais acima do peso, né? E as roupas que eu tinha já não cabiam em mim. Eu não percebi de primeira, porque como eu estava em casa, eu não usava Uhum. roupa de sair. As roupas de sair eu não usava. Então, geralmente eu usava uma calça Usava as larga. roupas mais larguinhas, né, Jaqueline? Em Isso, casa roupa, eu vai usando ficava uma mais. blusinha e não vai se dando Isso. conta. Não me dei conta mesmo, não me dei conta mesmo. Então, foi aí 1 ano, 5 meses, 9 meses, numa boa. Só que quando chegou 2021, que eu acho que as coisas já começaram a melhorar um pouquinho, onde Uhum. ficou um pouco mais flexível, a gente ir na rua e tudo mais, eu fui botar uma calça jeans, a calça não passava no joelho, né? Não passava na coxa. Foi a surpresa, o baque, né? Aí Foi foi, o grande baque. vamos dizer que foi um momento assim que você parou e refletiu, poxa, preciso mudar, né? Se a Foi o calça momento que a parou no ficha caiu. joelho, preciso É, mudar essa situação para já. Aí foi quando você chegou até mim, não foi? E aí isso. começou a mudar esse jogo. Sim, sim. Na verdade, eu já acompanhava o seu trabalho e já admirava, né, pela seriedade que você, né, faz, como você conduz o seu trabalho e de uma forma muito orgânica, né, sem grandes privações, você faz realmente a gente poder ter uma consciência. Você quer comer errado? Então coma errado com consciência. E é quando você tem consciência, você acaba, opa, isso aqui já não faz sentido, né? Eu comer tanto assim. E você joga o olhar, você dá luz para uma vida, para quem quer ter uma vida mais saudável. E eu que tenho um projeto de viver até os 90 anos, então eu estou com 43, estou chegando na metade do caminho. Eu pretendo ser uma idosa ativa, como eu sou hoje, né? Eu quero ser uma idosa ativa, quero ser uma idosa independente, não quero ficar dependendo de ninguém, então eu sei que eu preciso começar agora e a alimentação é um dos pilares para isso, né? Então, e foi quando eu busquei a Martinha para poder, Martinha, me ajuda aí, porque eu já seguia pelo Instagram algumas dicas que você dava, mas aí depois foi a Vera mesmo. Foi para consulta, né? Foi conhecer o Isso. método, foi seguir a risca como é que realmente as coisas funcionavam, né? Mas aí me Sim. fala, você teve a questão da roupa, né? Que você começou a perceber, e a questão da saúde, o que, que impactou esse ganho de peso? O que, que trouxe de prejuízo para a sua saúde? Bem, então, para a saúde, eu posso dizer a você que mudou muito a minha cabeça ficou meio mexida, sabe? A minha cabeça ficou meio mexida
e eu comia muito. Eu faço acompanhamento com o médico, né? Eu faço check-up anualmente. E aí foi quando identificou uma anemia, né? Então, na anemia, eu achava assim, poxa, mas eu tô comendo. Comer Come muito não muito, significa comer bem. Isso eu sim. aprendi, né? Está Comer muito ganhando não peso e significa. tá abrindo um quadro de anemia. O que está Exatamente, eu não acontecendo? entendia, né? Por que que eu tô anêmica e tudo mais. E aí foi. Aí a cabeça, ela dá um nó, né? Sem contar que eu estava num corpo que eu nunca tive, né? Então aquilo, a minha cabeça, a minha mente também me sabotou, Uhum. até levando para o meu trabalho mesmo. Eu que fazia um trabalho com mulheres, né? Até acima do peso, para se aceitar, para não se autoflagelar, porque existe muito isso, né? A Uhum. mídia, enfim, a televisão, a internet, tem muito essa questão do autoflagelo, Sim, onde coloca o corpo escultural, mas nem sempre aquele corpo é escultural é um corpo real. saudável, Uhum. né? E foi quando a minha cabeça deu um nó, e de saúde eu posso dizer que o que afetou, eu tive muita insônia, eu tinha Uhum. muita insônia, o estresse mesmo, né? O cansaço E que você me o relatou, uma falta de cansaço, energia, falta de contou falta de energia, energia, desânimo, sim, insônia, o intestino desânimo, prendeu, não foi? intestino, com certeza. Uhum. Aí eu começou a apresentar um quadro que eu nunca tive Nunca antes, assim, teve. né? E Então, uma das isso foi coisas muito complicado. que a gente começou a trabalhar foi que a gente prioriza nesse método é a mentalidade. Porque quando você não reconhece que você precisa dar virada de chave na sua mentalidade, você não consegue abrir o caminho dessa mudança. Porque Uhum. a parte fundamental foi você reconhecer quais eram os seus principais sabotadores. Os sabotadores que são os vilões do tratamento. Então, a gente trabalhou com a questão da ansiedade, a questão das emoções extremas, a questão de não pensar e no automático achar que almoçou e já buscar um pão, né, de sobremesa, né? E assim, a gente começa a trabalhar por quê? Para e pensa por que que você precisa buscar esse alimento para resolver um problema externo, um problema emocional, quando a nossa vida realmente é uma sucessão de altos e baixos. Desafios, Então, se a né? gente a todo momento atribui à comida, então a gente fica refém de um quadro muito perigoso. Então, trabalhar esse primeiro ponto da mentalidade, da mudança da mentalidade para esse aspecto, quando vocês passam a entender qual é o inimigo invisível, fica mais fácil de driblar essa questão emocional antes de qualquer coisa, antes da gente pensar que tem que combinar as frutas, que tem que combinar as folhas, né? Esse é o primeiro ponto que a gente conversou, não foi, Jaqueline? Sim, 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 foi sim. E essa consciência foi muito importante para mim, né? Como eu falei, né? Eu na adolescência, e claro, quando a gente é jovem, quando a gente é criança, adolescente, o metabolismo ele é mais acelerado mesmo, né? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, o metabolismo Uhum, também ele vai desacelerando. Então, eu uhum. também sofri com relação à própria a questão da A idade, porque idade. é muito mais fácil você perder peso com 20 anos do que com 40 anos. Isso também Sim, influencia muito, né? mas aí Então, o que acontece? É super possível a gente voltar, mesmo após os 40, né? Você que tem 43, eu tenho 44, é super possível a gente voltar a vestir aquele nosso número quando a gente tinha 20 anos de idade. É super sim, possível. Eu tenho roupa que eu uso de 20, 15 anos atrás que eu consigo usar, mesmo após uhum, ter tido duas filhas, mas é possível. Porque quando você coloca o teu corpo em equilíbrio, numa harmonia, você também vai refletir isso externamente, óbvio. sim, E sim. aí, para a mulher tem uma coisa que é crucial, que é a autoestima. A gente Uhum, gosta de se olhar no espelho e se sentir bem, se sentir bonita. A gente quer estar com o cabelo bom, a gente quer estar com o rosto, a pele bonita. E vestir a roupa é um ponto muito crucial que leva uma mulher a uma baixa estima. Porque o que acontece? As mulheres acima do peso, com sobrepeso, relatam não ter roupas bonitas. Não uhum. existem roupas bonitas, roupas que sejam mais Atraentes, né? atraentes. É como se elas. O que eu escuto? O relato. As roupas me escolhem.
eu não escolho as roupas. Então, imagina você sair e botar uma roupa que você não estava afim, você não queria curtir aquela roupa. E aí você passou por esse processo também, né, Jaqueline, que você doou também suas roupas, né? Conta um pouquinho que você É, precisou doar suas roupas, roupas caras que você pouco usou também, eu lembro sim, dessa parte. sim. Teve roupa que foi com etiqueta. Eu dei com etiqueta. Eu dei 2 sacos de roupas. Muitas roupas eu já não usava mesmo, né? E aí, com esse negócio da pandemia, muitas pessoas precisando também, eu falei, vou doar. Só que daqui a pouco eu estava vendo doando roupas que eu gostava de usar, Uhum, calça jeans, vestido, que nesse período, né, a gente ficou praticamente 1 ano e meio sem ter evento, sem ter uhum. festa, sem ter nada. Então eu falei, caramba, e dei. Até a roupa de calça leg não entrava. Você vê, o leg ela estica, né? O tecido E estica, a você não calça não. imaginou, e você não pensou que se você deu assim, você imaginou que não fosse mais conseguir entrar nessas roupas. O que eu pensei, honestamente falando, eu pensei assim, bom, esse é o meu novo formato agora, é minha nova forma. Vou ter que saber lidar com isso, que não era ruim, tá? Mas eu não estava confortável, sabe? E não, eu não estava me sentindo bem. E aí acabei dando. Só deixei umas 3 ou 4 calças que eu falei assim: não, essas aqui eu tenho a esperança de algum dia eu voltar. Nem para minha irmã eu dei. Eu dei muita roupa para minha irmã. E hoje até uso as roupas. Eu falo, ai, que me Ainda bem que arrependi deu de para ter perto. dado. Me arrependi de ter dado. Se Mas aí arrependeu. teve umas roupas que eu não dei, que eu falei assim: não, essa aqui eu vou guardar, que eu, sei lá, acontece alguma coisa aí, eu vou conseguir entrar nessas É. roupas. E aí aconteceu. Você falou aconteceu alguma coisa, aconteceu. E aí Aconteceu. fala como é que foi esse processo da perda de peso, da alimentação, dessa mudança que você teve. Me fala se foi sofrido, se foi com muita restrição, se foi eu proibindo, falando que não podia comer quilo, comer isso. Algum momento É, você se sentiu presa com restrição alimentar? não, não, de forma alguma. O que que acontece, né? Como eu falei, eu sempre comi tudo e desde muito nova. Eu era aquela que a minha irmã não queria comer mais, eu comia o resto da comida dela. A minha avó falava assim para meus pais: ó, toma cuidado que essa menina na rua sozinha, ela come pedra, capim, tem que tomar cuidado. Então, não tinha problemas. Então, como eu sempre comi muito, né, não tive nunca restrição alguma e tudo mais, a minha preocupação era eu ter alguma restrição, né? Por isso é que eu busquei a Martinha, que eu sei que o trabalho dela é um trabalho de consciência, né? E até quando ela fez das perguntas, uma das coisas que eu falei, não corto meu Nescau, ou, né, ou o meu refrigerante, que às vezes eu tomo um refrigerante, eu tomava muito refrigerante. Uhum. Esse processo, assim, eu vou dizer para vocês uma coisa, tem que querer, sabe? Não adianta a Marta, que é catedrática no assunto, não adianta ninguém falar, pode vir aqui com a melhor forma, melhor, né? Se você não quiser. Então, primeiro mudada de chave foi eu querer. Eu falei assim, não, eu vou fazer, é por mim. O segundo foi eu fazer e acreditando naquilo. Uhum. Porque às vezes a gente faz as coisas sem acreditar ou a gente é muito imediatista. E quando se trata de corpo, é um processo, gente, não é uma coisa de uma hora para outra, né? Você não dorme e acorda daquele jeito, né? Eu vi que eu engordei 10 quilos meses depois que eu fui me tocar que a calça não estava entrando, mas eu já estava engordando, eu não estava me reparando, né? A mesma coisa é o processo inverso do emagrecimento. Uhum. Então, eu pude comer, né, de um tudo, só que com consciência. Então, Uhum. eu até fiz uma live, a gente chegou a fazer uma live no meu Instagram de fotografia, a gente falou justamente sobre os alimentos, a importância da gente né, de buscar os alimentos mais saudáveis. A gente sabe que hoje está tudo muito cheio de agrotóxico e tudo mais, e foi quando você me indicou as feiras orgânicas. Eu até fui a uma feira orgânica, não consigo ir sempre, mas hoje, quando eu entro no mercado, quando eu vou no hortifruti, eu já vou naquilo que a É. Martinha falou, que isso aqui, os verdes, os legumes amarelados, alaranjados, né? E é bom para isso, é bom para aquilo. Então, eu fui começando a substituir, porque eu estava gastando muito dinheiro até com remédio, Olha, sabe? é E bom assim, falar.
Gastando dinheiro, uma dor aqui, aí você toma um remédio, uma dor não sei o que é, um remédio, não remédio para emagrecimento, tá, gente? Isso eu nunca usei, Como? mas é uma dor. Eu falei, cara, eu prefiro investir em você pagar um pouco mais caro em alimentos saudáveis, porque eu sei que vai ser bom para mim, e é um gasto que eu poderia depois estar gastando com remédio, eu não vou precisar Uhum. gastar. E os Então foi orgânicos, sem só, sofrimento. só abrindo uma pausa aqui, os orgânicos, as pessoas atribuem muito que é uma comida muito mais cara. Não necessariamente é sinônimo de ser comida muito cara. Existem circuitos de feiras orgânicas espalhados pelo país que você consegue comprar alface, verduras, quase o mesmo preço de um hortifruti convencional. A Entendeu? diferença é Você compra, pouca, de dois outras reais, três três reais. reais, R$ 4, entendeu? E aí, assim, mas as outras coisas podem ser mais caras? Sim, podem ser mais caras, mas eu acho que gradativamente, você já excluindo alguns alimentos por outros orgânicos que são de um preço mais em conta, um valor mais em conta, você vai evitando essa sobrecarga também desses produtos totalmente contaminados de agrotóxico que vão nos Sim, sim, adoecendo cada vez mais. E é o que eu sim. falo, é o tipo de combustível que você coloca para dentro do seu corpo que vai refletir na sua saúde, saúde mental, saúde a nível Uhum. intestinal, nas articulações, na sua disposição, no seu sono. Então, não é só a questão do ganhar peso, é a questão de que você impacta toda a sua saúde de uma forma negativa quando você não entende essa consciência do que é comer bem. E o comer Sim. bem não é você ficar zerada do seu Nescauzinho que você falou, não, tira meu Nescau, por favor. Mas é a gente ter a consciência de outras escolhas que a gente pode substituir saudáveis, mas é você manter uma proporção equilibrada também ao longo dos dias, ao longo Sim, sim. das frequências que você vai adotar esse tipo Eu de hábito no seu. queria até dar uma dica para vocês, gente. Ó, a feira orgânica ela é um pouquinho, o valor. Eu não costumo dizer que é caro, né? Porque aquilo tem um valor. Mas eu vou na xepa da feira orgânica. A xepa da feira orgânica Boa! é batata. Você É. consegue lá preços mais em conta, dá uma pechinchada. E os alimentos eles são difíceis de estragar, porque é orgânico, né? Então, você já chega ali no final, às vezes está faltando dois, três para terminar, ele já faz uma promoção e você já leva. Então, eu peguei essa dica também. Mas Uhum. aí foi isso, a questão da alimentação, eu não tive sofrimento, pelo contrário, e é um trabalho, eu posso dizer que você é quase uma psicóloga mesmo, e você é muito paciente, né? Você entende a realidade, você busca compreender a mentalidade daquela pessoa. Por exemplo, você sabe que eu sou dinâmica, que eu sou, né, superativa, que eu não sei o quê, que não adianta vir com aquela coisa quadrada que eu não vou seguir. Sim. Então Você você tem uma foi ali vida no social muito Jaque. ativa, muito Exatamente. ativa. Então a E a gente minha tem que. cabeça não para, né? A todo É, momento ela tá pensando. Isso também cansa, tá, gente? A gente, às vezes, que trabalha muito com a mente, não sei, muito dinâmica, a gente não percebe, mas precisa também dar as pausas. E os alimentos corretos, eles também agem nisso, né, Martinho? Você muito bem sim. pode E falar. aí, já que depois dessa reeducação alimentar, desse processo que você foi adotando dia após dia, como é que foi mudando a sua saúde? Fala como é que foi Bom, melhorando os não, benefícios. assim, a primeira coisa que melhorou foi o sono, né? O sono já comecei a sentir, porque o médico tinha indicado não é o floral, ele tinha indicado, tem um nome, eu esqueci. Também não é um calmante, para poder relaxar. Só que eu tenho medo dessas coisas, de ficar viciada Acho que nessas você, coisas, você né? Então acabou eu não tomando, acabei não acabou tomando. não tomando Eu tomei por e 2 ou 3 dias só, fez realmente um efeito, mas eu fico muito com medo de ficar viciada nessas coisas, uhum. né? Aí eu abri mão. E aí aí com as indicações da Marta, com a orientação, eu fui realmente melhorando a alimentação E foi focando, e eu, como te expliquei, fui naturalmente, focando nos alimentos que iriam estimular a sua produção de serotonina, né? Responsável também por uma sensação de bem-estar, você ia relaxar, entendeu? Ficar mais tranquila. Alimentos que também vão estimular a produção da melatonina também, né? De forma natural. Então, sim, é um trabalho assim bem voltado para você resolver as questões que realmente vão te impactar na questão do emagrecimento. Que o sono, a gente sabe que um sono prejudicado,
ele vai impactar também no processo de queima de gordura. Está muito, muito, Sim, muito relacionado. Assim como a sim. própria questão do intestino também, que o intestino também maltratado, inflamado, você deixa de absorver os nutrientes que você precisa absorver para que essas células queimem, oxidem gordura. Você deixa de eliminar a toxina, então é como se você minasse todo um trabalho harmônico que a sua célula quer fazer, mas ele está todo assim colapsando. Então a gente Uhum. precisa trabalhar o intestino, que você conseguiu Eu também também resolver quero a falar sobre questão. isso, sobre a Sim, questão fala do um pouquinho. intestino. Eu fiquei tão pilhada que eu até fiz colonoscopia, né? Porque Uhum, aí começou a sentir dor aqui, dor ali, e é tudo a mente, sabe? Pelo menos em mim, gente. Eu faço meus check-up anualmente e tal, mas quando começa uma dor de cabeça, não sei o quê, vou no neuro, enxaqueca emocional. Faço todos os exames, não dá nada, enxaqueca emocional. Gastro, não sei o quê, gastrite emocional. Aí veio dessa última vez no pacotão, uma dorzinha no pé da barriga, intestino, eu fiquei, já comecei a ficar desesperada, fui no médico, fiz a colono, e aí, antes de apresentar para o médico o exame, o resultado, mostrei para Marta, que não estava, o exame estava tudo bem. Ela, uhum, Jaque, vamos tentar mudar? O leite que você toma integral, vamos tomar o zero lactose para ver se vai fazer um efeito, tal. E eu fui fazendo esses ajustes, sim. né? E foi dando super certo. Hoje eu tomo meu leite zero lactose desnatado, numa boa, não sinto dor. E, e o peso, eu, né, perdi 9 quilos, 9 quilos e Uhum, pouquinho, quase 10 quilos, né? Ou seja, é, recuperei de novo o maravilha. meu peso, as minhas calças que eu guardei entraram de novo. Aham. Então, muito agradecer a Martinha, né, pela Como é que foi essa paciência. sensação de voltar a recuperar essas roupas? Foi maravilhoso, assim, porque eu, honestamente falando, eu achava assim, pô, não vou voltar mais, porque, pô, já tô com 43, vai ser difícil, pô, tem que fazer um Justamente. monte de coisa, aquela coisa. E eu não sou adepta desse negócio de chá, essas receitas assim que dá, eu tenho muito medo dessas coisas. A verdade é E foi essa, muito gente. prático, né? E foi muito Foi prático. um Uma processo coisa, ó, prático. uma coisa boba boba não, importante, mas que eu mudei no meu dia a dia. Hoje, se eu faço ao contrário, eu me incomodo, por exemplo, eu já voltei a trabalhar, né, na empresa, desde novembro de 2021. Então, eu bebia refrigerante depois do almoço. Hoje em dia, eu não tomo um refrigerante depois do almoço. Hoje em dia, eu chupo uma laranja, eu levo a minha fruta, entendeu? Uhum, Nem água eu bebo. Pego a minha laranjinha, depois que eu almoço, eu descasco a minha laranjinha, chupo a minha laranja. uhum. E estou adaptando outras coisas que a Marta também tem falado, a questão da anemia, eu consegui recuperar. Sim, Então, aí ela já me deu dicas, já que evito o café depois da refeição, que ele diminui, não, não, absorção do atrapalha o processo de ferro. absorção do ferro, né? Evita chocolate, né? Porque às vezes a gente almoça, já quer um chocolatinho docinho, então você vai ter uma O preferência. chocolate até pode, mas a gente tem mas a gente ensina Tem como é que faz o o tratamento, uso como é que a gente consciente, faz né? de forma que você não deixe de comer o chocolate, né? Não é deixar de comer o chocolate, mas assim, precisa ser exatamente naquele momento, tipo, aguarda um Precisa ser pouquinho, aquela barra bem grande, precisa né? ser uma barra de Barra bem chocolate grande inteira, né? Não tem necessidade, é tudo a mente mesmo. Então, o trabalho que a Marta faz é primeiro da mente. É a consciência, ela apresenta ali estudos, dados, ela traz aqui, ó, é isso, isso, isso. Só que você precisa querer. Uhum. Então, e aí, Jaque, e a autoestima? Como é que ficou depois disso tudo? Recuperou do guarda-roupa, a saúde agradecendo. E a sua autoestima para completar o método GSA? Gente, a autoestima está no topo, no Só topo. se Eu amando. sempre, assim, eu gostei muito de me admirar. Eu até falo assim, gente, será que eu sou um pouco narcisista? Porque eu fico horas na frente do espelho me admirando. E eu conheço cada sinal que nasce em mim, conheço cada pezinho de galinha que vai apresentando, porque é o tempo, né, gente? O tempo vai chegando e, enfim. E quando eu fui vendo que eu estava voltando, né, o corpo que era o meu corpo, e de forma saudável, né, sem me agredir, sem me autoflagelar, eu nunca fui aquela pessoa de ficar, aquele corpo é o corpo ideal, vou seguir aquele corpo. Não, eu não sou dessa, né?
Eu sou o meu parâmetro. Então, como eu já tinha o meu parâmetro anterior, eu sabia como era, né, ser daquele jeito. E quando eu voltei, eu falei, nossa, é realmente maravilhoso. O corpo humano, a natureza, ela é perfeita, né? Então, quando você tem profissionais que estudam, que se dedicam para que possam nos auxiliar a gente, né, ter uma vida saudável, leve, feliz, isso é maravilhoso, né? Então, muito boa sorte eu tive de encontrar a Martinha, né, nessa existência e por muitas outras, essa pessoa extraordinária que dedica realmente com muita seriedade, né, a esse trabalho. E você gostaria de deixar um recado para quem está assistindo, para as mulheres que também estão nesse processo de que começa, desiste, acha que não é para elas o emagrecimento, que nunca vai acontecer, porque a gente acaba se deparando com muitas mulheres assim, achando que não é para mim, que ficou para trás esse corpo, como você falou, né? Porque já passou dos 40. Dá um recado para elas. Dou sim. Então, meninas, o que passou, passou, né? O importante é o daqui para frente, o importante é o agora. Então, se a gente nesse momento tem, né, a possibilidade e quer, né, poder viver de uma forma melhor, projetar um futuro, nós que estamos aí nos 30, 40, 50, 60, 70 anos, enfim, mas eu não sei quantos mais anos vocês querem viver. Eu, como falei, quero viver no mínimo mais 45 anos, então eu quero viver bem. Então, para isso, quem pode fazer qualquer coisa por mim sou eu mesmo. Então, comecem, procurem a Martinha. O método é maravilhoso, é incrível, não tem nada de radical. Não tem, isso eu posso falar de verdade, não tem nada de radical e vocês vão ver que é realmente qualidade de vida. Eu super recomendo. Ai, Jaqueline, então muito obrigada por você ter dado essa super entrevista. Muito parabéns, parabéns demais para você. Eu fico feliz demais quando vocês vão mandando foto, vão botar. Eu só vou recebendo as fotos assim da calça jeans, né? Eu acho bem legal. Do Eu não peço não, vestido, mas vocês vão mandando para mim do vestido que está entrando, da calça jeans que está fechando, no meu WhatsApp chega, né? Isso é o máximo, isso é muito bom. Então, eu gostaria de te agradecer, entendeu, por essa entrevista, tá? E não percam, então, no dia 1º de setembro, às 20 horas, entendeu? Vou dar um aulão, entendeu, sobre o método GSA. Recupere seu guarda-roupa, sua saúde, autoestima, tá? estarei no Então, aulão lá assistindo. vamos se inscrever, então, tá bom? Então tá, um Pode beijão, deixar. tá? Beijo. Tchau, 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 tchau. gente.